Vamos então iniciar a nossa sequência didática número 6, tratando do pensamento social e político do século XIX. Tá? O século XIX foi um século assim, rico, bastante rico em acontecimentos, bastante rico em ciência, bastante rico em surgimento de novas correntes filosóficas, correntes políticas. Então, um século bastante motivador para o estudo e, ao mesmo tempo, complexo. Então, vocês têm que se dedicar bastante a esse assunto, porque tem muito conhecimento que vocês têm que se debruçar sobre ele. Então, primeiro nós vamos tratar ali da conjuntura do século XIX, que seria o que? O século XIX ele iniciou ali logo após a Revolução Francesa. Nós tivemos as guerras napoleônicas, que trouxe uma série de consequências para a Europa continental e até mesmo para a Inglaterra. Tá? Nós tivemos aí o surgimento do liberalismo, o fortalecimento do liberalismo, não foi o surgimento, que o liberalismo já existia. Tivemos o surgimento do nacionalismo, tá? Do positivismo, uma corrente filosófica importante, que influenciou bastante a nossa história também, do evolucionismo, do socialismo, que até hoje a gente estuda e discute em termos políticos, né? O socialismo tanto utópico quanto o socialismo científico, o surgimento do anarquismo e da doutrina social da Igreja Católica. São fruto dessas nossas duas primeiras aulas. Mas o século XIX em si foi rico em outros acontecimentos, diversas revoluções, como a Revolução de 1830, 1848, a Comuna de Paris, tá? A unificação italiana e a unificação alemã, são fatos históricos importantíssimos da nossa história, que também serão estudados nessa unidade didática número 6. Tá? Eu vou tratar inicialmente nas duas primeiras aulas do pensamento social e político. E essa parte dos fatos históricos em si, importantes do século XIX, vai ser detalhado e vai ser esmiuçado pela professora Valéria. Vamos lá então, pessoal? É isso aí. Vamos lá. É muito empolgante esse assunto. Bom, iniciando a nossa sequência didática número 6, nós vamos tratar do pensamento social e político no século XIX. É claro que esse assunto vai ser focado basicamente aí no pensamento social e político do século XIX, particularmente na Europa. Tá? Então, porque lá é que surgiram várias correntes filosóficas de pensamento e etc., até mesmo envolvendo o movimento sindical, surgindo outras teorias políticas e etc. Então, nós vamos conduzir esse estudo, de minha parte, em 2 aulas, e depois teremos mais 3 aulas com a Valéria. Então, as minhas 2 aulas, eu vou tratar aqui, pura e simplesmente, da parte do pensamento político e social, em termos filosóficos, em termos de correntes políticas e etc. Então, nós temos aí uma primeira aula que nós vamos tratar da conjuntura do século XIX, para que a gente possa entender por que surgiram essas correntes, esses pensamentos, essas correntes filosóficas. Vamos ver o liberalismo, vamos ver o nacionalismo, o positivismo e o evolucionismo em uma primeira aula, que vai ser agora. E numa segunda aula, que vai ser a aula 24, nós veremos o socialismo utópico e científico e o anarquismo, e depois a doutrina social da Igreja Católica. Depois dessas 2 aulas, vocês terão mais 3 aulas com a professora Valéria, tá? Que vão verificar fatos ocorridos nesse período aí. Então, essas minhas 2 primeiras aulas servirão de um embasamento ali, uma base para as apresentações da professora Valéria que virão a seguir. Tá, ok? Vamos lá, então. Vamos iniciar, então, o nosso conteúdo referente aí ao pensamento político e social no século XIX. Então, o século XIX foi um século de muitas transformações. Transformações em todos os campos do poder. Transformações no campo político, social, econômico, nas ciências. Tá? Então, nós vamos destacar aqui nesse primeiro slide alguns fatos e até mesmo algumas
novidades aí do século XIX. Tá? Então, nós vamos primeiro tratar de uma coisa muito importante. O século XIX, na realidade, não é aquele período compreendido ali entre 1801 e 1900, não. Se vocês considerarem historicamente o que se desenvolveu no século XIX, nós veremos que o século XIX, em termos de acontecimentos históricos, ele inicia mesmo após o Congresso de Viena. E ele se estende além de 1900. As consequências do século XIX se estendem até o início do século XX, até as vésperas ali da Primeira Guerra Mundial. Porque são acontecimentos que estão encadeados. Um século, se você analisar ele historicamente, não pode dividir ele em termos cronológicos. Você tem que considerar muito ali os acontecimentos, o contexto, a conjuntura. Tá? Então nós tivemos, como eu falei ali, muitas transformações, muitas novidades em todos os campos do poder. No campo político, nós tivemos o surgimento de diversas correntes filosóficas, políticas, que nós vamos detalhar mais à frente. No campo social, nós tivemos diversas modificações, principalmente devido à Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, com movimentos trabalhistas, movimentos sindicais, que influenciaram também o surgimento de diversas correntes políticas e filosóficas. Então, era uma efervescência de novidades. No campo social também, a evolução dos transportes e das comunicações, com o surgimento de novidades em termos científicos e de técnicas, né, e de novos equipamentos. Então mudou muito, o mundo ficou menor. As comunicações ficaram mais fáceis, mudaram as relações sociais entre as pessoas, com o surgimento do rádio, surgimento do telefone e coisas desse tipo. Em termos econômicos, a própria Revolução Industrial, tá? Que mudou as relações comerciais entre os países, acirrando ainda as diferenças entre os países que já estavam iniciando a industrialização na segunda Revolução Industrial, correndo atrás do prejuízo contra a Inglaterra, por exemplo, e os países que ainda nem tinham iniciado ainda a sua industrialização no restante do mundo. Na ciência, novidades como o surgimento do aço, da energia elétrica, que tem um desdobramento enorme em termos econômicos, em termos de produção. O surgimento do combustível petrolífero e também o surgimento da indústria petrolífera em consequência da utilização do combustível petrolífero. A invenção do motor à explosão, que dinamizou e foi o grande impulsionador da segunda Revolução Industrial. Tá? Surgimento de novos produtos químicos e da indústria química, por assim dizer. Surgimento do automóvel, telefone, rádio, cinema. Então, tudo isso aí está nesse período histórico que nós vamos considerar como o século XIX. E, em termos de fatos, nós podemos destacar aí que tudo começou, então, lá no século anterior, né, com a Revolução Francesa e, em consequência, as guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas tiveram consequências que se distribuíram ao longo do século XIX e até a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então nós tivemos aí, por exemplo, as guerras napoleônicas criaram as condições para o Estado moderno e permitiu o avanço do capitalismo. Afinal de contas, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, interesse dos burgueses, dos capitalistas. A Inglaterra se tornou hegemônica após as guerras napoleônicas, pelo protagonismo dela e pelo grande poderio da marinha inglesa, o grande poderio naval inglês e comercial. Surgiu o nacionalismo em consequência também das guerras napoleônicas. Tá? O sentimento, porque a França dominou grande parte da Europa continental, quase toda ela, e aqueles países que foram invadidos, surgiu um movimento nacionalista que foi importante depois, com diversas repercussões até a Primeira Guerra Mundial, que nós vamos detalhar mais à frente. Inclusive culminando aí com a unificação da Itália, da Alemanha, em consequência do nacionalismo. Houve um fortalecimento
do liberalismo, pelas próprias ideias liberais do iluminismo, que já vem aí desde antes, ali até mesmo na própria Inglaterra, antes da Revolução Francesa, mas no século XIX houve um fortalecimento do liberalismo. O próprio Congresso de Viena, que foi uma tentativa de restabelecer o absolutismo, as monarquias absolutas da Europa, foi uma última tentativa de restabelecer e se contrapôs ali ao liberalismo. Então ficou ali um conflito entre forças liberais e as forças absolutistas, digamos assim, que foram restabelecidos ali após as guerras napoleônicas. A própria independência da América Latina, tá, das colônias da América Latina, que se aproveitaram das próprias guerras napoleônicas, com o ambiente liberal que se criou no mundo inteiro para se tornar independente. As revoluções de 1830, de 1848 e a Comuna de Paris, tudo na França, foram importantes também nesse processo de transformações de pensamento social e político do século XIX. Nós vamos detalhar também mais à frente. O fortalecimento do liberalismo, como eu falei, o surgimento do nacionalismo, do socialismo, do anarquismo, do pensamento social cristão, tudo isso nós vamos detalhar mais à frente. E tudo isso fazia parte daquela efervescência do ambiente, da conjuntura do século XIX. Então, nós falamos aqui em poucas palavras, nesses slides, para poder ambientar vocês no que era o século XIX. É claro que eu falei esses acontecimentos que ocorreram ao longo de em torno de um século, né, cronologicamente, mas se formos raciocinar em termos de acontecimento, eu falei muito mais do que um século, em poucas palavras, mas muita coisa a gente já viu, que a gente já viu a Revolução Industrial, nós já vimos aí a Revolução Francesa, né, já falamos alguma coisa das próprias guerras napoleônicas, mas agora nós vamos detalhar esse ambiente social e político do século XIX. Ok? Agora nós vamos ver dois aspectos importantíssimos do pensamento social e político do século XIX, que foi o liberalismo e o nacionalismo. Com relação ao primeiro, o liberalismo, na realidade ele não surgiu no século XIX. Ele se fortaleceu bastante no século XIX, principalmente para poder reagir à tentativa de restabelecimento das monarquias absolutistas depois do Congresso de Viena. Então, o liberalismo, ele se fortaleceu. Logo no início do século XIX, havia ali uma contraposição dessas duas correntes, o absolutismo monárquico versus liberalismo. E relembrando aqui o que nós vimos de liberalismo, o pai do iluminismo, John Locke, que ainda no século XVII, ele começou a esboçar as primeiras ideias de liberalismo. E daí nós destacamos do pensamento dele aí, que ele era contra o absolutismo, ele defendia a liberdade, a tolerância religiosa, apenas um en passant, hein, gente? Vocês já viram isso. Tá? Defendia a propriedade privada, olha aí o interesse da burguesia aí. Tá? A livre iniciativa econômica, outro interesse da burguesia, né? da nova classe aí burguesa. E o direito de resistência, que foi importantíssimo ali na Revolução Francesa, que um povo pode resistir quando o governo é tirânico. Então, essas são as principais ideias aí de John Locke, para vocês relembrarem. E depois teve Adam Smith, que é o pai do pensamento da economia, do liberalismo clássico, digamos assim, tá? Que ele destacava, Adam Smith já foi no século XVIII, que destacava ali a não intervenção estatal, quer dizer, a intervenção mínima do Estado apenas para fins de segurança, né? Principalmente segurança, a autorregulamentação do mercado, quer dizer, o Estado não deveria intervir, o mercado se autorregula, o mercado é que vai estabelecer o preço, o mercado que vai estabelecer a qualidade, a necessidade do produto. E também a livre concorrência, quer dizer, as empresas deveriam estabelecer uma livre concorrência para obter melhores preços. Quem ia se beneficiar, teoricamente, seria o consumidor. Dizia também que era contra
o protecionismo, queria o fim do protecionismo, ok? Justamente para que o mercado se regulasse. Então, o protecionismo era uma característica do mercantilismo, ele combatia o mercantilismo. E colocava ali o indivíduo como agente econômico, valorizando o trabalho do indivíduo. Então, essas ideias principais do liberalismo, e principalmente no início do século XIX, aquele embate que havia entre a tentativa de restabelecer o absolutismo monárquico versus contra as forças liberais, contra o liberalismo. E agora, mudando para o próximo tópico, o nacionalismo. Aí vocês vão me perguntar, como eu coloquei aí no slide, como é que surgiu o nacionalismo? É claro que a gente tem uma ideia, só pelo nome, do que vinha a ser que vinha a ser o nacionalismo. O nacionalismo seria o quê? Seria você ter uma identidade, o povo ter uma identidade e umas características nacionais. Nós, por exemplo, somos brasileiros, então já tem uma ideia do que seria o nacionalismo brasileiro. Tá? Mas antes de ter estudar esse conceito, vamos ver como é que ele surgiu. Vocês lembram das guerras napoleônicas, né? Então, Napoleão invadiu a Europa, os países europeus. E é claro que essas outras nações, e aí vem nação, nacionalismo, não estavam satisfeitas com essa intervenção francesa, né, com essa ocupação francesa. Então, os nacionais, quer dizer, aquele povo, aqueles indivíduos, precisavam ter uma identidade nacional para poder lutar contra o invasor. Isso foi estimulado pelas monarquias que estavam sendo dominadas pela França. Então, eles queriam caracterizar quais eram as características comuns daquele povo, diferenciando-a do francês. E assim surgiu o nacionalismo. E para isso a gente tem que entender muito bem aí os conceitos de nação e de Estado. Por isso que eu coloquei aí. Tá? Então, o que vinha a ser nação? Nação tem a ver com a comunidade étnica, cultural e linguística, com tradições comuns, quer dizer, pessoas que tenham a mesma língua, que compartilham a mesma cultura e até mesmo as mesmas origens étnicas. Então, eles exacerbavam isso daí para diferenciar, por exemplo, o povo espanhol, que foi invadido do francês. Tá? Então, nação diz respeito à comunidade, ao povo com tradições comuns. E o Estado em si? O Estado, ele tem a ver com uma entidade administrativa que administra e guarda um território. Dentro de um Estado, só tem uma nação? Não, pode haver mais de uma nação. Então, nós temos exemplos diversos aí, os curdos, por exemplo, que ocupam vários países ali, eles existem como nação e ocupam vários estados ali do Oriente Médio. Tá? Tem no Iraque, tem na Turquia. Então, é um povo, quer dizer, uma nação e que está distribuído em diversos estados. E, em consequência, existem estados com mais de um povo. E existem dois aspectos importantíssimos do nacionalismo, que eu destaco agora, que é o aspecto ideológico, a ideologia, que tem a ver com a identidade nacional, eles se sentirem ou pertencerem àquele grupo, e o nacionalismo como ação política, que tem a ver com autodeterminação, que é o conceito que apareceu também no século XIX, quer dizer, uma nação poder decidir o seu destino, a autodeterminação, como ela quer se governar, como ela quer administrar o seu território. Então, a autodeterminação dos povos. E também tem a ver com soberania, tá? Em assuntos internos e externos. Então, como ação política, o nacionalismo diz respeito à autodeterminação e soberania, principalmente. Nós temos o exemplo aí exemplos de uso do nacionalismo aí no século XIX, por exemplo, quando a Espanha lutou contra a ocupação francesa e restabeleceu a sua autonomia. Eles se valeram muito do nacionalismo. Se valeram do nacionalismo, por exemplo, na unificação italiana e alemã, que eles se unificaram em 1871. Então, o aspecto do nacionalismo ficou tão arraigado e se fortaleceu tanto que gerou conflito entre as nações europeias. E foi uma das principais causas, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo exacerbado. Ok? Compreenderam bem esses conceitos aí? Liberalismo, vocês já conheciam, ele se fortaleceu.
e também o próprio nacionalismo. Ok? Beleza. Agora, dando continuidade, vamos ver uma doutrina filosófica, sociológica e política que surgiu também no século XIX e também de cunho científico, que é o positivismo, que foi criado por Auguste Comte. Auguste Comte foi a principal figura aí do positivismo, que é uma corrente, como eu falei, uma doutrina filosófica, sociológica e política de cunho científico, e que tem até uma frase muito conhecida dele, que define mais ou menos o que é que vem a ser essa doutrina filosófica. Ele dizia, essa frase do próprio Auguste Comte, é uma doutrina que tinha o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, por aí vocês veem que é algo assim, bastante do mundo ideal, chega a ser até utópico, né? Então ele desenvolveu essa doutrina que tem influências até hoje, tá, no mundo, que é o positivismo, e que vocês percebem aí nessa frase dele duas palavras aí que são bastante conhecidas, nossa, aí do brasileiro de uma maneira geral. Quem não se lembra da palavra ordem e progresso, que está nessa frase? Justamente, vocês veem por aí que o positivismo influenciou até na nossa proclamação da República e até mesmo na criação, na concepção da nossa bandeira nacional. Então, a proclamação da República foi uma ação, uma revolução, digamos assim, entre aspas, né, aqui no Brasil, que acabou com a monarquia, justamente em nome da ordem do progresso, do positivismo, de acabar com a velha estrutura da monarquia, criando uma estrutura nova que seria a República. Tá? E esse pensamento, essa doutrina filosófica, ela surgiu dentro do contexto do Antigo Regime, tá? Da crise do Antigo Regime, dentro do contexto da Revolução Francesa, do crescimento do iluminismo ou do pensamento iluminista, tá? E no contexto do início da industrialização, da valorização da ciência, um pensamento já voltado para o pensamento científico, racional. Tá? Então, o positivismo, tanto que Auguste Comte ele é considerado como o pai da sociologia moderna. A sociologia foi criada justamente dentro do princípio positivista. Eles queriam buscar as leis imutáveis que regem a sociedade e o desenvolvimento da sociedade. Então vocês veem aí que tem um aspecto aí científico de observar as leis da natureza, observar as leis imutáveis que regem a sociedade e o seu desenvolvimento. Então não se trata só de algo de se observar o presente, mas também tem uma projeção no futuro, desenvolvimento, descobrir leis que levariam ao desenvolvimento da sociedade. Por isso que a sociologia na época também ficou conhecida como física social, buscar as leis da sociedade. O próprio positivismo influenciou bastante o nosso sistema de ensino. Esse nosso sistema de ensino, por exemplo, de toque para o início da aula, toque para o término da aula, toque para a hora do recreio, tá? Então todo mundo deslocar para a aula, todo mundo vai para o recreio. Essa organização, quase como se fosse uma organização de fabril, uma organização de fábrica, né, que nós temos nas nossas escolas, é um reflexo do positivismo. O positivismo influenciou até mesmo a história. A história positivista, com cunho positivista, ela enaltece os fatos e os grandes personagens. Ela se atém mais aos fatos, às coisas fixas, digamos assim, da história. Ela não interpreta, ela não busca uma interpretação diferente. Daí a deficiência, digamos assim, de uma história positivista. E também uma característica importante do positivismo aí é que o próprio Auguste Comte, ele colocava aí a sociedade, que a sociedade ela teria 3 estágios: o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo ou científico. Tá? O estágio teológico seriam as sociedades mais atrasadas, ainda pouco desenvolvidas, em que ainda se valorizava muito os valores espirituais, os dogmas da igreja, os dogmas religiosos, que não havia explicações para determinadas coisas,
e como não tinha um pensamento científico ainda, tudo é explicado pelos dogmas daquela religião. Então era um estágio teológico. Aí teria um estágio intermediário que seria o metafísico, um estágio de transição em que haveria as primeiras iniciativas científicas, mas ainda não se abandonaria os valores espirituais dos dogmas para explicar determinados aspectos ainda. E por último, a sociedade evoluída seria uma sociedade já positiva, científica, né? O estágio positivo, o estado positivo, digamos assim, em que a ciência garantia o desenvolvimento, o conforto material da sociedade. E quando ele estabeleceu essa teoria, ele considerava que a Europa do século XIX estava no estágio positivo. Imaginem vocês. Só que ele começou a se decepcionar quando viu que com a industrialização, a sociedade, o povo ali, o trabalhador, não tinha aquele conforto que ele tinha visualizado. Então ele começou a ver que faltava alguma coisa nessa teoria positivista dele, né? Então ele começou a buscar, até mesmo já no final da vida dele, uma explicação para isso, né? Então ele começou a desenvolver que estava faltando a parte da ética. Então ele praticamente ele desenvolveu uma teoria que ele queria criar uma religião da sociedade do homem, uma religião da humanidade, digamos assim. É claro que uma religião sem dogma, ou sem aqueles valores espirituais, sem um ser que nós conhecemos como Deus, seria apenas tudo explicado pela ciência, que seria o quê? Seria tudo baseado em bons princípios, em ética, em que o empresário seria ético e teria que dividir o lucro dele de melhor maneira, uma melhor distribuição de renda, digamos assim, dando ao povo, à sociedade como um todo, à humanidade como um todo, um maior conforto. Então você vê que a gente percebe que é algo que é um pouco utópico, um pouco difícil de se atingir, né? Mas foi uma corrente que influenciou muito aí o século XIX e até mesmo no século XX. Ok? E como último tópico dessa nossa aula, nós vamos ver o evolucionismo. O que foi o evolucionismo? Foi uma teoria desenvolvida por Charles Darwin, tá? Que é conhecido também como darwinismo, que ele dizia que as espécies elas sofreriam uma seleção natural. Tá? Então as espécies, nessa seleção natural, quer dizer, uma espécie, um ser vivo, ele submetido ao meio ambiente, com os rigores do meio ambiente, seja ele o calor, o frio, a seca, ou o excesso de umidade, ou a falta de alimentos, ou o excesso de alimentos, tudo isso daí levaria a uma seleção natural daquela espécie, e essa espécie iria evoluindo. Isso explicaria, por exemplo, por que o homem teve o seu, como ancestral comum, digamos assim, um ser como semelhante a um símio ou a um macaco, né? Então, quer dizer, foi evoluindo através de quê? Através da seleção natural, das transformações provocadas pelo meio ambiente naquelas espécies que foram evoluindo, aquelas evoluções que não resistiam muito bem ao ambiente, foram ficando pelo caminho, foram extintas, e foi permanecendo a mais adaptada, a mais forte, a que resistisse mais ao meio ambiente. Isso era o darwinismo, né? E depois surgiu a teoria de Lamarck também, Lamarckismo, que queria complementar, digamos assim, o evolucionismo de Darwin, em que os dois aspectos principais seriam a lei do uso e do desuso e da herança das características adquiridas. Aí vocês vão me perguntar, o que é isso, professor, lei do uso e do desuso? É como se, por exemplo, um órgão de um ser vivo que não fosse muito utilizado, ele acabaria atrofiando, tá? Ele acabaria atrofiando e entraria em desuso. Então, aquelas características que aquele ser vivo tinha, que em determinado meio ambiente ou época foi necessário e depois ele não foi mais necessário, aquilo iria atrofiando. Então, é como se, assim, se você usa, ele desenvolve. Se você deixa de usar, ele entra em desuso, ele começa a atrofiar.
E também o segundo aspecto seria a herança das características adquiridas, quer dizer, essas características adquiridas pela lei do uso e do desuso seriam passadas para as gerações futuras daquela espécie. Então isso explicaria, por exemplo, segundo Lamarck, por que a girafa tem um pescoço tão longo. Porque ao longo do tempo ela comeria muito as folhas de uma determinada árvore e que essa árvore, conforme ia crescendo, justamente para evitar de ser devorada as suas folhas, né? E a girafa cada vez mais querendo alcançar as folhas, fazendo um esforço para poder se alimentar daquelas folhas, foi desenvolvendo cada vez mais o pescoço comprido. Isso é uma explicação de Lamarck, o lamarckismo. Mas essa teoria foi abandonada, ela já foi rejeitada, digamos assim, pela comunidade científica, e surgiu depois o neodarwinismo, já no século XX. Eu coloquei aí, mas já faz parte do século XX, o neodarwinismo, com os conhecimentos da genética, então como se fosse uma mistura da teoria do evolucionismo de Darwin, ou darwinismo, né, com os conhecimentos, os últimos conhecimentos que surgiram no século XX, digamos assim, da genética. Então, quer dizer, seria a mistura os dois conhecimentos, o do evolucionismo de Darwin com os conhecimentos da genética, que levaria ao aperfeiçoamento das espécies ou à evolução das espécies, digamos assim. Tá? Então, também era um pensamento que depois evoluiu para o evolucionismo social e etc., também foi usado em outras áreas. Tá ok? Bom, com isso a gente encerra aí esse assunto dessa nossa primeira aula de pensamento social e político do século XIX e vamos para a próxima aula. Essa foi a nossa 23ª e vamos para a 24ª aula. Ok?